noite, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versos 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema que divide as nossas opiniões, talvez não publicamente, mas no nosso próprio coração, e às vezes a gente nem percebe. Quero falar sobre doutrina, sobre a sã doutrina. E por que eu digo que é um tema que talvez divide nossas opiniões de maneira até velada? Porque no nosso coração pode surgir 3 tipos de sentimentos a respeito do estudo profundo das doutrinas da Escritura. O primeiro sentimento que pode surgir quando nós falamos sobre doutrina é um tremendo apreço. Ou seja, nós queremos estudar a doutrina, queremos compreender cada vez mais cada doutrina que a Escritura nos apresenta. E graças ao Senhor, graças a Deus, nós temos irmãos assim. E não somente aqueles que manifestam o desejo de irem para o seminário ou se tornarem pastores, mas muitos irmãos, como nós percebemos, e eu particularmente com um contato maior com o grupo dos jovens da mocidade da nossa igreja, percebo que muitos jovens têm esse desejo, essa inclinação ao estudo das doutrinas. E quando eu falo estudo das doutrinas, não apenas fazer uma leitura superficial do texto ou ler a Bíblia toda, pura e simplesmente por ler, mas são pessoas que se interessam por teologia. Graças a Deus nós temos pessoas e irmãos assim. O segundo sentimento que pode surgir no nosso coração é um sentimento de aversão. Esse sentimento de aversão pela doutrina surge talvez de uma concepção errada de que estudar doutrina nos deixa pessoas mais frias. Ou seja, estudar demais deixa a gente mais frio. E muitas vezes, quem não gosta do estudo de doutrinas, de um estudo mais profundo na teologia, pega aquele versículo e aplica de maneira errada, aquele versículo que diz: o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Totalmente fora de contexto. O texto não está falando que estudar muito nos mata o nosso fervor. É uma questão muito diferente do que as pessoas aplicam. E um terceiro, na verdade, um sentimento que pode surgir no nosso coração é de total apatia em relação à doutrina. Ou seja, tanto faz para mim estudar ou não. Eu não gosto e nem desgosto. Se me ensinarem, eu escuto, mas eu mesmo não busco isso. Então nós podemos ter 3 atitudes em relação à doutrina, à teologia. Mais uma vez eu repito, estudar a teologia e as doutrinas da palavra de Deus não é simplesmente ler a sua Bíblia
talvez todos os dias, apenas uma leitura superficial, ali com uma espécie de caixinha de promessas que você abre a sua Bíblia. O que Deus quer falar comigo hoje? E ler um texto dessa maneira. Não é assim que Deus age. O Senhor quer que nós leamos a sua palavra e que a gente extraia dela ensinamentos doutrinários. A própria palavra de Deus diz, no Antigo Testamento diz, que o povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra. E às vezes nós estamos perdendo muito quando nós não estamos conhecendo aquilo que nós chamamos as grandes doutrinas da graça. Nós gostamos de falar no nosso meio reformado. Mas, queridos, para tratar um pouco sobre essa questão, desses tipos de sentimentos que vão surgir no nosso coração, e às vezes de forma velada, como eu disse, de amar a doutrina, de ignorar a doutrina ou de detestar a doutrina, o estudo delas. Eu gostaria de falar nesse texto hoje a respeito dessa carta que Paulo escreve a esse jovem pastor que é Timóteo. Essa carta, queridos, ela é a última carta que Paulo escreve. Paulo está na sua última prisão, que é Roma, e ele sabe que ele vai morrer. Por isso, Paulo faz um apelo a Timóteo para que Timóteo vá a seu encontro e leve com ele João Marcos, aquele mesmo João Marcos que tem uma discussão que na verdade, é fruto, aquele que gera uma tremenda discussão entre Paulo e Barnabé. Ou seja, Marcos foi alguém que causou ali a divisão daquela dupla de missionários que era Paulo e Barnabé. Mas Paulo aqui está querendo que Timóteo leve João Marcos até Roma. E me parece, ou aparentemente o texto nos mostra, que Paulo tem certa urgência que Timóteo vá até ele, porque ele sabe que vai morrer. Se você olhar mais adiante nesse texto que nós lemos, Paulo já está dizendo que ele vai ser oferecido como libação. Ou seja, ele espera a sua morte. Mas antes da sua morte, Paulo deseja ver Timóteo uma última vez, para passar para ele mais alguns outros ensinamentos apostólicos, para que Timóteo saiba como conduzir a igreja de Éfeso. Essa carta também, queridos, é uma das 3 que é conhecida como as cartas pastorais. Paulo tem um grande leque de cartas e 3 cartas são conhecidas como cartas pastorais. Elas são conhecidas como cartas pastorais porque elas são escritas para pastores que estão incumbidos de nomear outros pastores. Quem são esses pastores? Timóteo e Tito. Esses 2 pastores estão incumbidos por Paulo de formar um corpo de pastores ou de presbíteros nas igrejas que eles pastoreavam. Por isso nós as conhecemos como as cartas pastorais. Algumas coisas preocupam muito Paulo no que diz respeito à condução da igreja de Éfeso, que era a igreja pastoreada por Timóteo. Paulo percebe que dentro da própria igreja, existem pessoas disseminando muitos ensinamentos errados. Por isso que o foco de Paulo aqui nessa carta, nós podemos perceber, não é dar teologia, por exemplo, como a carta aos Romanos. Se você tiver a oportunidade de ler Romanos, você vai perceber a complexidade dessa carta e o quanto ela é profunda do ponto de vista teológico. Mas Paulo, diferentemente de Romanos, ele está incentivando Timóteo a ensinar a sã doutrina, mas ele mesmo não está dando doutrina aqui. Mas ele está incentivando o ensino. Por que Paulo faz isso? Paulo faz isso porque dentro da igreja tinha gente muito preocupada com discussões inúteis acerca de genealogias. O judeu gostava de genealogia, e dentro da igreja de Éfeso, talvez haviam alguns grupos de judeus muito interessados em genealogia que não levava a nada. Dentro da igreja tinha gente com linguajar profano. Dentro da igreja de Éfeso tinha gente de entendimento corrupto, como Paulo diz, corruptos de entendimento. Tinha gente imatura dentro da igreja e tinha gente disseminando uma heresia que dizia que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Ou seja, aquela ressurreição que Jesus trará na sua volta, onde todos vão ressuscitar e comparecer diante dele. Essa mesma classe de pessoas estava disseminando que isso já havia acontecido.
Então, dentro da igreja de Éfeso estava acontecendo essa disseminação de um falso ensino de doutrinas ruins. E a chave para que Timóteo resolvesse todas essas questões, Timóteo, que é um pastor novo, um pastor jovem no início da sua caminhada pastoral, a grande chave para que Timóteo realmente resista e para que Timóteo corrija essas visões erradas, essas doutrinas erradas na igreja é o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Ou seja, ensinar a boa doutrina. Quando nós ensinamos boa doutrina, nós ensinamos as pessoas a serem fiéis à palavra de Deus e a andarem conforme o Senhor Jesus requer de nós. Portanto, o ensino da boa doutrina, da sã doutrina, ele é tanto para corrigir quanto para fortalecer aquilo que está certo. Corrige o errado e fortalece o que está certo. Por isso é tão importante, queridos. E você provavelmente faz parte desses três grupos, de um desses três grupos. Ou você ama, ou você é indiferente, ou você detesta a doutrina. Por que eu estou dizendo isso? Se você prestar atenção nos cultos de doutrina das nossas igrejas, não estou dizendo apenas na nossa igreja, mas nos cultos de doutrina nas igrejas em geral, durante a semana, normalmente na quarta-feira, são cultos vazios. As pessoas não estão preocupadas com doutrina. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Em mandar o seu filho para a faculdade, às vezes temeroso porque, poxa vida, meu filho vai se contaminar com questões, com ideologias na faculdade. E mal a gente sabe que se a gente tivesse uma boa base teológica, doutrinária, a gente não se preocuparia com nossos filhos dentro da UFG, no campus Samambaia. Mas Paulo está dizendo que nós precisamos ensinar boa doutrina para que muita coisa seja corrigida e fortalecida na nossa vida. E antes de entrar propriamente no texto, eu quero só pontuar algo interessante para que a gente entenda. As cartas pastorais, como eu já disse, foram endereçadas para pastores, para que eles tenham a compreensão exata de como alimentar a igreja, de corrigir a igreja. Mas, sendo cartas preservadas pelo Espírito Santo e chegadas até nós, o mesmo ensino para esses pastores pode ser aplicado a nós também, membros da igreja. Essa carta, ela é uma instrução para que Timóteo, um pregador do Evangelho, pregue realmente a sã doutrina do Senhor. Mas quem aqui que não deve pregar a sã doutrina? Todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus em casa. Nós vivemos a palavra de Deus em casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Onde quer que nós estejamos, nós estamos pregando a palavra. Mas eu quero te dizer que pregar a palavra envolve algumas questões doutrinárias. Boa doutrina. Porque quando a gente fala doutrina, nós precisamos nomear o que é essa doutrina. E quando eu falo boa, é aquela doutrina que emerge da Escritura, e não da cabeça de quem está pregando. Então, queridos, agora sim, entrando no texto, entendendo que essa carta é uma carta pastoral, mas serve para cada um de nós. O texto nos fala, e, em primeiro lugar, que ensinar boa doutrina é a missão mais séria que nós podemos ter na vida. Ensinar boa doutrina é a missão mais séria que nós temos na vida. Escute bem isso, pai, mãe, professor, patrão, empregado, filho, escute bem isso. Pregar a boa doutrina é a missão mais séria que nós podemos ter na vida. Acompanhe mais uma vez comigo o versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo chama Timóteo a uma responsabilidade e ele usa a expressão, a primeira palavra do versículo é conjuro-te. Essa expressão ela é extremamente importante nesse contexto porque é uma expressão que coloca peso, um enorme peso na responsabilidade, na missão de pregar e de falar a sã doutrina.
Você e eu precisamos falar e pregar da sã doutrina, todo e qualquer lugar. E a expressão que Paulo usa é conjuro-te, ou seja, eu convoco você solenemente. E na presença de quem Paulo convoca Timóteo a comparecer para que ele, numa espécie de juramento, prometa que vai ensinar a sã doutrina. Na presença de Deus e na presença de Cristo Jesus. Você já deve ter visto algum filme em que as pessoas vão para os tribunais e antes de... eu não sei se isso acontece de verdade, mas a gente pode ter uma consultoria depois na área do direito, né, Grace? Eu não sei se isso acontece, mas em filmes você vai ver pessoas comparecendo aos tribunais e antes de fazer as suas declarações, eles colocam a mão sobre a Bíblia e juram que vão falar a verdade, somente a verdade. O que Paulo está dizendo para Timóteo é mais ou menos isso. Eu quero que você compareça diante de Deus e prometa e jure solenemente que você vai fazer isso. Essa é a missão da sua vida. É ensinar a sã doutrina. É ensinar a palavra de Deus. E é isso que Paulo está querendo que Timóteo entenda. E aqui nós perguntamos, qual é a grande missão da sua vida? No que você mais tem empregado as suas forças? Eu não estou querendo dizer aqui que você precisa ser um pregador exclusivo do Evangelho. Você precisa ser um pastor para que você realmente pregue o Evangelho o tempo todo. Mas o próprio Paulo, no texto de 1 Coríntios, diz que quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, todas as suas missões que você tem na sua vida, seja de cunho acadêmico, profissional, familiar, precisa envolver pregação do Evangelho. Precisa envolver ensino da doutrina. E essa é a maior responsabilidade que nós temos, queridos. Em meio às nossas pequenas missões, nós temos a grande missão de Deus, que é reconciliar consigo mesmo o mundo. O próprio Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer isso, que nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, nós falamos das grandezas de Deus e da sã doutrina. E essa é a maior responsabilidade que nós temos. E Paulo chama Timóteo diante de Deus e diante de Cristo para que ele jure solenemente que ele vai fazer isso. E de certa forma, nós também estamos imbuídos dessa missão. Porque Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, nos diz, ide portanto e pregar o Evangelho. Você e eu estamos sob um juramento diante de Deus, de pregar e de ensinar a sã doutrina. Timóteo se vê diante dessa autoridade suprema, que é o Senhor Jesus Cristo, e que é Deus Pai, tendo que realmente prometer que vai fazer tudo isso, e jamais negligenciar a sua missão. Qual é a pena de Timóteo para que ele sofra, se caso ele ignore tudo isso? Não somente Timóteo terá uma pena e terá uma cobrança, mas todos nós que talvez nos eximimos do estudo e do ensino da boa doutrina. Qual é a pena? Se você prestou bem atenção no versículo 1, você percebeu que Timóteo, na verdade Paulo, que já deixa para nós aqui uma doutrina muito importante para nós, que é a doutrina da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que é o que vai acontecer com cada um de nós no último dia, no dia do juízo. Paulo diz que Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Ou seja, a nossa negligência e o nosso empenho serão recompensados no dia do juízo. Se eu também, temos ignorado a nossa responsabilidade de ensinar a sã doutrina, saiba que Jesus Cristo está nos esperando no dia do juízo. Isso é muito sério. E Ele vai nos cobrar. E Ele vai nos perguntar, nos questionar por quê? Por que nós, com a verdade de Deus nas mãos,
com a liberdade religiosa que nós temos no nosso país, com tantas questões favoráveis à pregação do Evangelho, por que nos eximimos disso? Jesus Cristo está sendo conhecido dentro da sua casa? Jesus Cristo está sendo conhecido dentro do seu trabalho, através da sua pessoa? Como é que está sendo o seu ensino da sã doutrina? Onde você está? Você vai responder por isso. Segundo lugar, ensinar boa doutrina envolve 3 coisas: coragem, paciência e conhecimento. Verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por que envolve coragem, queridos, pregar a sã doutrina? Por que nós temos que ter coragem para pregar a Cristo? Prega a palavra, insta, ou seja, insista. Quer seja oportuno, quer não. Isso quer dizer que haverão ocasiões em que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Haverá ocasião em que as pessoas não vão querer ouvir a mensagem da cruz, que, como o próprio apóstolo Paulo diz, é loucura. Como é que a gente crê num Deus que nós não vemos? Como é que a gente crê num Deus que veio e morreu, que foi para algum lugar que a gente não sabe onde é? Isso não se encaixa na racionalidade dos nossos dias. Pessoas que querem ver provas, que querem ter uma explicação racional. Não que o Evangelho não seja racional, mas o Evangelho é loucura. E pregar o Evangelho é pregar com as pessoas querendo ouvir ou não. É o que Paulo está dizendo. É nesse aspecto que nós precisamos ter coragem. É ter coragem para pregar o Evangelho naquela reunião da sua família, em que talvez os únicos crentes sejam você e a sua casa. É ter coragem de pregar o Evangelho, talvez para uma pessoa que está num leito de enfermidade, que não crê em Deus, mas que está precisando ali e nem sabe. Ter coragem para pregar o Evangelho, para se opor, talvez de maneira respeitosa, a um professor que te questiona. Ter coragem de assumir que é cristão, E é aquela questão: se nós temos coragem ou se nós estamos envergonhados de Jesus Cristo. Você vai ter que decidir, uma hora ou outra, entre falar da sã doutrina e se omitir. Ser portador da palavra de Deus é ter coragem de se posicionar, queridos. Coragem de se posicionar. E às vezes contra a opinião do mundo. Seja em casa, seja na faculdade, seja no trabalho, até mesmo na igreja. Paulo está escrevendo para Timóteo que tinha oposição dentro da igreja. E se o púlpito da igreja está pregando outra coisa que não é a sã doutrina, nós precisamos nos opor. Mas por que a palavra de Deus também, para pregar a sã doutrina, envolve paciência? O restante do versículo diz: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. Todas essas questões, todas essas funções que nós devemos desempenhar, corrigir, repreender, exortar, não são coisas fáceis de fazer, queridos. Não são coisas fáceis de fazer. E às vezes nós nos cansamos das discussões que podem surgir. Ou seja, eu já falei tanto para essa pessoa que eu não vou mais falar. Eu não vou mais falar. E longanimidade tem a ver com ânimo longo, ou seja, não se cansar fácil, de não desistir de falar, de não desistir de pregar. Mas longanimidade também tem a ver com paciência na hora do ensino. Porque, se você for pensar comigo, corrigir, repreender e exortar pode gerar um tipo de animosidade, não é verdade? Quando você está repreendendo alguém, a pessoa pode não gostar e pode se voltar contra você. E se você não tiver uma atitude diferente,
toda essa tentativa de exortação vai para o ralo. Porque vai virar uma briga. E Paulo está dizendo que nós precisamos ter longanimidade no sentido de não desistir e no sentido de não entrar no jogo do nervosismo. É aqui que envolve paciência. Nós precisamos ter longanimidade, não desistir de falar da sã doutrina e não mudar a nossa feição e a nossa atitude, mesmo que a pessoa esteja nervosa. Nós não podemos ficar. Queridos, mas por que o texto também envolve conhecimento? Porque a última expressão do texto, depois de longanimidade, de ensinar e repreender e tudo, com longanimidade e... Vamos ler de novo? Qual é a última expressão do texto, do versículo? Doutrina. Queridos, repreensão por repreensão é mero farisaísmo. Você repreender alguém sem ter uma base teológica é pura e simplesmente um legalismo, de um neopuritanismo sem tamanho. É aquela velha história do eu estou mandando porque sim, ou porque não. É a ordem sem uma base. Mas o que Paulo está querendo dizer é que nós precisamos repreender com paciência e com explicação bíblica. Porque senão, queridos, a gente vai cair no mesmo erro que muitas seitas caem, do tipo de proibir pessoas de assistir TV, as mulheres de cortarem o cabelo, de se maquiar, às vezes de fazer uma tatuagem. Qual é a base teológica para a gente aconselhar um jovem a não fazer uma tatuagem? Existe uma base teológica, não é só por que não. E repreender envolve conhecimento. Envolve conhecimento. Conhecimento de quê, queridos? Que tipo de doutrina que nós temos na Escritura? E aqui é importante nós lembrarmos, né? Que tipo de doutrina seria importante nós conhecermos e estarmos na ponta da língua para responder algumas coisas, como o apóstolo Pedro diz, que a gente precisa estar preparado em tempo e fora de tempo a responder àqueles que nos pedem razão da nossa esperança. Doutrinas do tipo, os atributos de Deus. Você sabe o que é um atributo de Deus? Você sabe o que é um atributo comunicável e um atributo incomunicável? A doutrina da aliança. Se alguém te perguntar se você é um aliancista, o que você responde? Vamos procurar no posto Ipiranga. Os ofícios de Cristo. Qual é a doutrina dos ofícios de Cristo? Quantos são os ofícios de Cristo? Da união mística com Cristo, da escatologia individual, escatologia geral. Você sabe o que é isso? Isso não é coisa de teólogo, queridos. Talvez formular as doutrinas sejam coisas de teólogos. Talvez de pessoas que sejam formadas, graduadas, pós-graduadas em teologia. Mas o estudar doutrina, não. Estudar doutrina é responsabilidade individual. E a gente não pode franquear ou terceirizar o ensino das doutrinas dos nossos filhos, por exemplo, para a igreja. Porque é muito pouco o contato que as nossas crianças têm na igreja. É uma vez por semana, durante 1 ou 2 horas. Sã doutrina se ensina em casa e é fortalecido na igreja. Mas, queridos, em terceiro lugar, ensinar boa doutrina poderá ser muito frustrante. Ensinar boa doutrina pode ser muito frustrante. Versos 3 e 4 nós vamos ler mais uma vez. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo adverte que, embora nós estejamos pregando a verdade, e essa verdade seja muito clara para nós, vai ter tempo em que as pessoas não vão querer ouvir isso aqui. Mas vai chegar ainda, nós não chegamos ainda nesse tempo, não.
pessoas ainda querem muito ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Claro que não. Nós já chegamos nesse tempo. Paulo já tinha chegado nesse tempo. E quando nós falamos de que as pessoas não estão querendo a sã doutrina, nós precisamos nos lembrar de que as vozes que mais estão sendo ouvidas no nosso país não são, talvez, a dos bons teólogos, pastores com boa teologia. As grandes vozes que têm formado a opinião pública do nosso país, especialmente das nossas crianças, dos nossos jovens, é um rapazinho do cabelo de cor verde, rapazinho do cabelo roxo. Você sabe quem é? As pessoas estão dando muito ouvidos a youtubers que não têm compromisso algum com a palavra de Deus. Eles têm compromisso com qualquer outra coisa, menos com a formação teológica e com a formação moral das nossas crianças. São pessoas com um padrão moral baixíssimo. E nós estamos permitindo que as nossas crianças se alimentem desse lixo doutrinário, porque também é doutrina, mas é uma má doutrina. Então, queridos, mas o texto está dizendo que pode ser frustrante, por quê? Porque vai chegar um tempo em que as pessoas vão ser inimigas da palavra, que vão ser pessoas que darão ouvidos a pessoas ímpias e os terão como mestres. Não apenas vão ouvir essas pessoas, mas os tratarão como mestres, como pessoas instruídas, como pessoas que detêm a verdade. E mesmo que nós mostremos a verdade, mesmo que a gente repreenda, exorte, a partir da Escritura, muitos não aceitarão. Porque nos nossos dias, queridos, termos como fascismo, nazismo, estão sendo empregados para toda e qualquer pessoa que tem uma palavra de repreensão. Se você proíbe algo, se você é contra algo, você é um fascista. E nós precisamos decidir, ou nos posicionamos a partir do Evangelho, e às vezes recebemos esse título, ou a gente entra no meio do bolo e não faz a menor diferença no mundo. Nós precisamos nos posicionar. Mas isso pode ser frustrante, porque as pessoas não vão querer nos ouvir. Não vão querer nos ouvir. E o texto fala que essas pessoas sentirão coceira nos ouvidos. Essa expressão coceira tem a ver também com cócegas. Como se elas estivessem sentindo cócega nos ouvidos e esses mestres estejam acariciando os seus ouvidos. E isso provoca um sentimento de prazer. Por isso que as pessoas gostam de palavras que alimentam o ego. Palavras que alimentam talvez posições contrárias à palavra de Deus. Chegamos a esse tempo, queridos. E nós precisamos nos posicionar. A mudança dos tempos e na disposição mental das pessoas em ouvir a sã doutrina não altera a nossa missão. Isso eu quero dizer para os irmãos. Os tempos mudam, mas a missão é a mesma. Em quarto e último lugar, ensinar boa doutrina envolve padrão de conduta pessoal. Se você quer pregar, seja em qualquer lugar, falar da sã doutrina, você precisa de um padrão pessoal. Vamos ler o último verso 5, que diz, e Paulo inicia de uma forma muito característica. Durante a carta inteira, Paulo usa essa expressão. Tu, porém, ou seja, diferente de tudo isso que está acontecendo, você, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu trabalho. Paulo diz que Timóteo precisa ter um padrão de comportamento diferente para ele ser habilitado ao ensino da sã doutrina. Paulo nomeia alguns adjetivos e algumas funções que Timóteo precisa ter. Primeiro adjetivo que Paulo utiliza para todos nós que devemos ser pregadores e ensinadores da sã doutrina é sobriedade. Ser sóbrio. Ser sóbrio nesse contexto e nessa expressão quer dizer uma pessoa estável,
e racional. Estabilidade tem a ver com o vento da nossa época está soprando em todas as direções. E ser alguém estável é permanecer exatamente onde está, independente de onde o vento esteja soprando. É aquela história que Jesus Cristo conta da casa que foi construída na rocha. Veio a tempestade e ela ficou exatamente onde ela estava. Ser sóbrio é isso. É ter estabilidade e ser alguém racional, que não deixa o seu intelecto, o seu coração ser levado a todo e qualquer vento de doutrina. Paulo também diz que Timóteo precisa suportar sofrimento. Suportar sofrimento nesse contexto é suportar sofrimento por causa de Jesus Cristo. Ser cristão, ser um seguidor de Jesus Cristo, queridos, é muitas vezes ser taxado de bobo. Ser taxado de alguém que acredita em fábula. É ser taxado como aquele chato do grupo. Aquele que mudou tanto depois que foi para a igreja. Você já teve esse tipo de embate? Você era assim com a gente, agora você mudou tanto. E o comportamento dos amigos altera quando você chega, porque você virou chato. É suportar sofrimento por causa de Cristo, é ser excluído por causa de Cristo, é ser o cara da empresa que senta na mesa sozinho, muitas vezes porque se posiciona. Mas também, Paulo fala que ele precisa seguir firme, cumprir cabalmente o seu ministério. O nosso ministério em comum, o meu, o seu, de qualquer um outro cristão, é ser um pregador do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Cumprir cabalmente. Cumprir cabalmente é isso, queridos. É ser estável, é sofrer por Jesus Cristo. Então, esse texto quer dizer para nós, e para ensinar boa doutrina, nós precisamos ter em mente, ensinar boa doutrina é coisa séria e intransferível. Não é do tipo assim, vou te levar na igreja para que você ouça o evangelho do pastor. Vou te levar no culto para você assistir o culto e ouvir o pastor pregando. O Senhor coloca pessoas em nossa vida para que nós sejamos a carta de Cristo para essa pessoa. E não trazê-la para a igreja para que possivelmente ela seja evangelizada. Essa missão é intransferível e a gente vai ter que dar conta dela. A gente vai ter que dar conta dela para Cristo. O que a gente fez com esse tesouro? A gente enterrou ou a gente ganhou mais e mais para o nosso Senhor? Esse texto também nos ensina que para ensinar boa doutrina é preciso ter paciência, coragem, conhecimento. Estou repetindo aqui os mesmos pontos que eu falei. Paciência, coragem e conhecimento. Ensinar boa doutrina também é estar preparado para a frustração. É pregar para pessoas que não querem ouvir o Evangelho e talvez nunca se convertam, talvez nunca sejam convertidos. E aqui que está a beleza do Evangelho. A gente está com a parte mais fácil da conversão, que é pregar o Evangelho. Converter não cabe a nós. Isso é papel único e exclusivo do Espírito Santo. E por último, esse texto nos ensina que ensinar envolve exemplo pessoal. Envolve exemplo pessoal. E não apenas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O cristão é faça o que eu digo e faça exatamente o que eu faço. Mas eu quero encerrar, queridos, com uma parte prática. Eu quero te dizer, para você que tem que dar conselhos, às vezes dar conselhos para alguém, você que às vezes alguém recorre a você para ser aconselhado, para contar alguma história difícil da vida, você nunca aconselha alguém sem o amparo da sã doutrina, nunca. Do tipo assim, o seu amigo vem contar alguma coisa do casamento, que o casamento está ruim, e o primeiro conselho que você dá é, separa logo.
Está ruim, separa. Está tão normal. Dar conselhos, queridos, é dar a boa e sã doutrina de Deus. E aconselhar é coisa séria. Se você pretende aconselhar alguém, faça isso segundo a sã doutrina. Mas também, seja firme nos seus posicionamentos. Seja firme. Tenha coragem de assumir quem você é. Tenha coragem. E a última aplicação prática que eu tenho para você envolve estudo. Envolve sair de uma zona de conforto, de conhecimento comum, para que você passe a uma zona de conhecimento maior e mais profunda de Cristo, das doutrinas de Deus. Aprenda mais, para que você ensine melhor. Isso envolve conhecimento, isso exige tempo e dedicação. Mas nós temos uma herança reformada, queridos. Você pode ir na internet hoje e baixar todas as confissões que nós temos, todas as confissões reformadas que nós temos, e estudá-las. E ler as confissões juntamente com a Escritura. Você pode fazer isso hoje, de graça. Todas as confissões reformadas, dos concílios reformados, Westminster, cânones de Dort, estão todos na internet, de graça, para você baixar. E você pode ler e estudar. E você pode, então, aprender boa doutrina para ensinar boa doutrina. Mas eu ainda quero sugerir para você, além das confissões, alguns livros. E eu vou encerrar aqui. Para que você realmente aprenda mais, para ensinar melhor a sã doutrina, eu quero indicar para você esses livros aí, que vai aparecer na sua tela e aqui no slide. São livros extremamente teológicos, que vão dar para você uma bagagem, que vão ensinar para você boa doutrina. Dentre eles, tem livros mais simples, como esse primeiro da capa branca, e tem livros mais profundos, como esse do lado dele, esse Teologia Sistemática. Mas todos vão dar para você boa comida, bom alimento, para que você saia da zona de conforto teológica e ultrapasse essa linha do desinteresse por doutrina. Doutrina não é coisa de pastor, doutrina é coisa de crente. Todos nós precisamos ser bem doutrinados e estudar, para que a gente possa então poder falar de Cristo com mais propriedade. Por que nós muitas vezes não falamos de Jesus Cristo? Por dois fatores principais. Primeiro, por falta de conhecimento necessário. Segundo, porque a gente não tem coragem. Porque a gente aderiu ao politicamente correto. E o politicamente correto, queridos, é algo que está diametralmente oposta ao Evangelho. Porque politicamente correto é algo que não aceita a repreensão, enquanto que o Evangelho repreende, corrige e exorta para a justiça. Então, não seja um adepto do politicamente correto, seja adepto da sã doutrina. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar a Ti, porque um dia aprove ao Senhor se revelar a nós e deixar uma palavra escrita para nortear, ó Deus, a nossa vida e a pregação do Evangelho. Nesse momento eu rogo ao Senhor que nos dê coragem e nos dê, ó Deus, conteúdo para que, ó Deus, nós possamos pregar Cristo, que é loucura para o mundo, mas que é a verdade nos nossos corações. No nome de Cristo Jesus, ajude a sua igreja, Senhor Deus, a ser mais relevante doutrinariamente. E que a gente, ó Deus, nunca ande conforme a música que o mundo toca, mas que a gente possa, Senhor Deus, viver única e exclusivamente amparados e fortalecidos pela sua palavra. É assim que eu oro no nome santíssimo de Cristo Jesus. Amém.